Salve hip hop! Mais um vídeo aqui no canal Griot Urbano e o vídeo de hoje é uma live que eu fiz com meu irmão, meu amigo Edmund, o grafiteiro Edmund aqui de BH. Ele me convidou para participar de um projeto dele, que é o projeto Falando com as Paredes, que é um projeto de transmissão de conhecimentos sobre grafite. E nessa live nós falamos um pouco da relação do grafite com o hip hop. Muitas pessoas questionam e refletem se o grafite é ou não parte da cultura hip hop, então nós fizemos essa e várias outras reflexões que estão disponíveis aqui para vocês acompanharem, certo? Griot Urbano, estamos começando, é nóis! Maninho, bom, tava até te apresentando aí pra galera que veio do meu Insta, né? Sim. Que você pra mim é a melhor referência para quando se trata desse assunto de hip hop, né? E o grafite como um dos elementos dessa cultura. Já vi muitas falas suas que assim eu e muitos outros grafiteiros não tinham nem noção da ideia, né? A partir do estudo que você tem sobre grafite e tal, sobre hip hop, né? Quero dizer. Então é por isso que a gente trocando ideia aquele dia, eu sugeri da gente fazer essa live para a gente poder aí colocar alguns assuntos polêmicos, né? Sobre o Mamilos! grafite, para a gente entender um pouco como o grafite começa então a fazer parte, né? Como o Sim. grafite se insere dentro dessa cultura, porque o grafite, como todo mundo que dá uma breve estudada, consegue entender que o grafite ele inicia antes ainda da cultura hip hop, né? Um pouco antes. Sim. E logo depois surge, então, o nascimento da cultura hip hop e o grafite ele é incluído aí, né? Dentro dessa cultura. Como você sugere aí, a gente pode começar aí falando um pouco da sua fala sobre a cultura hip hop e o grafite, como acha interessante? Mano, eu acho que. Aliás, primeiro, né? Salve geral, salve hip hop. É nóis, satisfação total estar aqui trocando ideia com uma pessoa que para mim é referência dentro do hip hop e é referência na minha vida enquanto amigo, enquanto companheiro de vários corres, de várias fitas, tá ligado? Que é o que o hip hop vem propondo pra gente, né? Essas conexões de pessoas que às vezes não se trobariam se fossem outras circunstâncias, né? Outros estilos Sim. de vida, assim. E, pô, mano, bom demais. Fiquei feliz demais com o seu convite pra gente trocar essas ideias. E, pô, eu acho que é legal a gente fazer uma condução que é aquela, né? A gente vem trocando ao longo do dia algumas informações, algumas referências. Acho que a gente pode começar com essas que trouxe da, de algumas falas de alguns escritores, escritoras de grafite, e né, algumas pessoas que estiveram ali dentro desse contexto do hip hop no início da década de 80, e eu trago uma visão que é um pouco dos meus Uhum. estudos ali e um pouco do que é a visão do KRS-One dentro do The Gospel of Hip Hop, que eu acho bem massa também, que já transita por uma outra região que é filosófica, espiritual, e aí eu acho que as coisas se complementam e a gente entende como que isso caminha, porque de fato, assim, a gente vai escutar opiniões muito diversas a respeito Sim. do hip hop ser ou não parte da cultura hip hop, do quanto que é parte do hip hop, se você pode ser grafiteiro, grafiteira, não ser hip hop, enfim, Uhum. tem todas essas questões e o quanto que essas coisas se cruzam e se perpassam para dar no cenário que a gente tem hoje em 2020 e que tende a mudar ao longo dos anos também, porque a coisa não é estática, né, velho? Sim. Deu uma pequena leve travada aqui no meu.
no meu Wi-Fi aqui, mas voltou. Bom, Voltou? como você disse, eu acho muito importante mesmo, porque algumas pessoas pensam naquele sentido de que, pensa na questão mais musical, vamos dizer assim. Pô, eu Sim. não gosto da música hip hop, ou da música que existe dentro do hip hop, que na verdade hip hop não é uma música, né? Então as pessoas, elas ficam muito presas a essa questão de que elas ouvem outros estilos musicais e por conta disso elas fazem ou não fazem parte, né, são ou não são grafiteiras, são ou não são dessa cultura. E como você tinha proposto, eu até imprimi aqui algumas coisas sobre esse histórico do grafite, quando a gente trata sobre a questão do início, que ele vem bem antes, né? E muitas dessas pessoas que faziam grafite, elas vão ter aí uma questão de rejeição, né, a dizer que o grafite é parte da cultura hip hop, porque ele nasce antes disso e elas também têm um outro estilo de um outro gosto musical, vamos dizer assim. Que o grafite parece que ficou muito, o hip hop parece que ficou muito em volta da música, assim, né? Que eu acho que, acredito eu, que é uma parte mais forte, né? Então, os outros três elementos a gente pode dizer que são elementos, né? MC que está cantando, DJ fazendo as bases, os beats e o b-boy dançando, né? E o grafite parece que ficou um pouco avulso, porque de não fazer um pouco parte dessa questão musical. E também eu percebo que tem muitas falas em questões voltadas à mídia, tipo, foi a mídia que fez isso tudo, até mesmo questão de, sei lá, para vender, né? Tem a questão do filme Wild Style também, que as pessoas falam que foi o primeiro filme assim que colocou, que você viu os quatro elementos juntos de uma forma a dizer, isso daí é o hip hop, que eles estão, de certa forma, vendendo e tal. E que algumas pessoas, que não eram do local também e passaram a ir lá depois, costumavam a não ver isso, não ver o hip hop como via no filme, assim, não via, pô, eu vi no filme que é todo mundo junto. E na verdade não é todo mundo junto, não tô vendo os grafiteiros nas festas e tal, via ou um ou outro, igual eu li aqui na frase de Charlie, que viu o Phase 2 numa festa, mas porque ele que fez A arte, né? O a flyer. arte, o fly e tal. E não vê muito isso. Aí tem algumas falas também da Lady Pink, que não considera, né? Lady Pink é uma das... a gente não tem como dizer que foi a primeira grafiteira, né? Que começou várias, assim como não podemos dizer que o TAC 183 foi também o primeiro grafiteiro, porque várias pessoas começaram ali, então, mas ela foi uma da que mais se destacou, né, no início. E ela fala também que ela ouvia disco e tal, e não considera que o grafite é parte da cultura hip hop. Assim como tantos outros, tem aqui, Phase 2, vários caras, que eu até deixei anotado aqui. Lady Pink tem uma fala também que ela fala assim, muitas pessoas brancas que escrevem grafites ouvem rock and roll e não sabem nada sobre hip hop. Vários escritores, né, no caso aí grafiteiros, writers, estudiosos do grafite sugerem que, embora o grafite e o hip hop tenham interagido entre si em vários pontos, isso não significa necessariamente que o grafite é um elemento da cultura hip hop. E eu vi falas também no sentido de que, como eram todo mundo do gueto, então parecia que era meio que se misturou, que se confundiu,
que tudo era uma coisa só, mas que também existiam pessoas que não eram do gueto que passaram a fazer grafite, né? E não tinha nenhuma ligação com a cultura hip hop. Queria saber de você aí os seus comentários sobre tudo isso que eu citei agora. Então, isso é um negócio muito louco, porque é o famoso, você vai contestar quem viveu? Não tem como contestar quem viveu e quem criou essa parada, tá ligado? Essas falas são de grafiteiros, grafiteiras, escritores e escritoras que estavam nos primórdios do grafite dentro da cultura hip hop e antes da cultura hip hop. E que entendem esse movimento de forma paralela, esses movimentos de forma paralela. E isso eu acho genial, no sentido de como que a história e a geografia, elas fazem as coisas se confluírem e caminharem juntas a partir de um dado ponto ali, sem necessariamente terem o mesmo ponto de partida, que é o que acontece com o grafite em relação ao hip hop. O grafite tem o seu ponto de partida antes, e aí o KRS-One, ele traz muito essa visão e esse estudo, né? Entendendo o grafite como parte do desenvolvimento da consciência humana desde os primórdios, desde a gênese, desde quando o ser humano começa os seus primeiros rabiscos, as suas primeiras impressões nas cavernas, nas árvores, como que isso foi importante para o desenvolvimento da consciência humana, do entendimento do ser humano como ser humano. E como que isso vai se desenvolvendo e se desenrolando na história da humanidade até chegar num ponto onde, em 64, 65, o Cornbread faz o primeiro registro ali, né, pelo menos que as pessoas conhecem, com aerosol. E que desemboca no que a gente conhece no grafite da cultura hip hop. Né? Dentro da cultura hip hop, como ele se estabelece dentro da cultura hip hop. Então, assim, é uma história muito antes, muito, mas literalmente muito anterior. Antes ainda até dos próprios escritores. Exato. Que chega num ponto ali que as coisas se conectam, se cruzam. E aí, assim, quando o KRS-One ele fala da escrita do grafite dentro da cultura hip hop, ele fala justamente desse momento onde que alguns escritoras e pessoas que estavam ali na década de 80 citam, que é a confluência das expressões artísticas do gueto em Nova York e principalmente no Bronx, mas não necessariamente só no Bronx, mas o Bronx como um epicentro ali que reuniu essa juventude, essa molecada, dançando, fazendo música, né? Tanto o MC, enquanto verso cantado, quanto o DJ, e o grafite estava ali naquele meio, já acontecendo, já enquanto expressão daquela molecada, e as coisas se cruzam. Uma parte por questões mercadológicas, comerciais, e aí numa parada que você mandou, tem uma fala muito massa do Fab Five Freddy, ele falando assim, né? Ele falando, velho, eu achei legal colocar no filme o grafite junto ali enquanto uma expressão do que estava acontecendo ali. Né? E o Charlie topou, né? E o Wild Style sai nessa pegada, e aí depois quem olha de fora, aliás, quem olha de dentro para o que foi feito enquanto apresentação da cena local, fala, velho, isso não acontece. Não é o que rola. Colocaram como uma fantasia. Sim, mas acaba estabelecendo algo que aí o KRS-One fala também, que a partir do momento que o grafite se conecta com esses outros elementos e a coisa começa a se dar de forma mais conjunta e andar mais junto, o grafite ganha força também. Sim. E aí o KRS-One fala isso de uma forma muito, muito massa, que ele fala, velho, o grafite, como ele é hoje conhecido e ele está nos centros urbanos, ele é por causa do hip hop. Né? Talvez ele não fosse e não tivesse a força que ele tem hoje no mundo se não fosse essa conexão com o hip hop enquanto uma cultura, enquanto um conceito, enquanto um estilo de vida de um grupo maior de pessoas. Assim como cada um dos elementos. E aí por isso que eu falo, eu sou MC. Eu não sou MC sem o grafiteiro, a grafiteira, sem o DJ, a DJ, sem o dançarino, a dançarina. Eu só sou o que eu sou
enquanto pessoa, enquanto artista, por causa dessa conexão. É essa conexão que me torna MC. Assim como essa conexão torna quem é grafiteiro, grafiteiro, grafiteira, dançarina e assim por diante. Mas, óbvio, aí dentro do que você traz, e ainda hoje, alguns escritores e escritoras, até pelo histórico da escrita grafite, não vão ser hip hop. E a gente também, enquanto Sim. pessoas do hip hop, a gente tem que relaxar e, tipo assim, maneiro. Só a gente saber até onde que vai cada coisa, tá ligado? E onde. Sim, sim, é interessante você falar essa questão de ganhar força também, porque eu acho que o hip hop, a música, né, ela veio tudo muito interligado, né? O hip hop, o grafite, ele ilustrava tudo que tinha relacionado à questão de disco, né, de filme, de várias coisas, as roupas, né, da galera eram roupas estilizadas, pintadas com desenhos de grafite, né? Então, eu acho que, pegando esse gancho aí, eu acho que foi muito interessante, foi muito importante mesmo o hip hop em questão de difundir mais o grafite. O grafite chega no Brasil, assim como chega em outros países, nesse formato, né? As pessoas assistiram esses filmes no cinema, né? Viram o Beat Street, White Style, e elas, caraca, que louco, eu quero também. Eu quero fazer isso, queriam fazer tudo, né? Queriam dançar, cantar, fazer grafite. E dessa forma ele se espalha no mundo inteiro, né? E como o hip hop é isso daqui, né? Sim. Mas com o passar do tempo, falando de grafite, em questões de arte, né? Arte, pintura, desenho, é uma coisa que nasce com todo mundo, né? Eu acho que todo ser humano já nasce, que pega, dá um lápis na mão da criança, ela já vai querer, né, riscar uma coisa na parede, enfim. E é um gosto, né, Sim. de qualquer ser humano e tal. E muitas dessas pessoas, elas conhecem o grafite, porque o grafite cresceu demais, tomou essa proporção enorme, né? Então eles conhecem o grafite por ser simplesmente uma arte bonita, uma arte, enfim. E passam também a fazer grafite, né? E muitas dessas pessoas, então, vão dizer ou vão querer entrar nessa briga da questão de que o grafite não faz parte da cultura hip hop e tal. Mas eu acho importantíssimo, independente do estilo musical, independente do que a pessoa, do estilo de vida que a pessoa tenha, é muito importante ela saber, ela entender a questão do hip hop, como o hip hop proporcionou isso, como o hip hop trouxe isso pra gente. E que inclusive eu fiz até essa enquete. Quer ver? Vou abrir aqui. Tem várias ideias nesse sentido, né? Sim. Eu acompanhei aqui também. Tem Muitas várias. pessoas enxergam realmente nesse formato. Pô, o grafite é um dos elementos e tal, da cultura hip hop e tal, mas vê também que o hip hop é simplesmente uma união. Eu até queria que você deixasse um pouco claro essa questão. Ver só como uma coisa assim, o hip hop tem DJ, tem grafite, tem MC, tem b-boy, Big Girls. E é isso, né? Como só o lado divertido, vamos dizer assim. Então Sim. entra muita questão de festa, por exemplo, que eu pude perceber em algumas falas, em algumas questões que vieram também, sobre, por exemplo, o hip hop, sei lá, não valoriza o grafite. Isso Sim. sempre voltado em questões de festas, né?
Sim. ou que o hip hop não está bem representado em um evento que o grafite não está muito bem representado dentro de uma festa X, que os rappers não... Enfim, eu queria saber o seu comentário sobre isso. Então, tem um texto que eu fiz um tempo atrás, que é muito a partir de algumas conversas que eu tive com a família Spin Force. Aliás, salve, salve geral da Spin Force Crew. Salve. Enquanto integrante, a gente conversa muito, né, velho, sobre hip hop. Enfim, é uma crew de breaking, mas atualmente uma crew de hip hop clássica de BH. Quem não conhece, a Spin Force existe em Belo Horizonte desde 92, tá ligado? Sim, Enfim, em algumas dessas conversas, o pessoal falando em subculturas, né, os sim, elementos enquanto subculturas. E nesse sentido, eu acho que é sábio da nossa parte entender o todo como um todo, mas entender as partes se resolvendo em si também, no sentido de que a cultura do MC não é parecida em vários aspectos com a cultura do breaking, do uhum, girling. Não é parecida, as gírias, a forma de vestir, várias coisas não são iguais, sacou? Da mesma forma que não é parecido ou igual com o do DJ, do grafite. E aí o grafite, justamente por vir antes e ter uma construção muito diferente dos outros elementos, porque aí é isso. O breaking, ele surge por causa das block parties, por causa do break tocado por Kool Herc e outros DJs, outras DJs, e aí surge o breaking. O MC sim, surge como forma de animar as festas e vira o rap a partir do momento que as MCs começam a construir pequenos versos em cima do break, sim, enquanto os b-boys e b-girls dançavam. Então, sim, assim, e não necessariamente só dessa forma, mas dentro desse ambiente. Então são elementos mais conectados. E o DJ o tempo inteiro discotecando, tocando. A DJ o tempo inteiro ali como quem comanda e inclusive é a principal vitrine da festa, né? Quem é o dono, dona da festa. E o grafite ele vem muito realmente por fora, nesse sentido de, a partir de um dado momento, grafiteiros, grafiteiras, escritores, escritoras começam a dançar breaking, e aí começam a fazer suas uhum, jaquetas com pinturas que partem da lógica do grafite que estava nos muros, e isso cria conexão. Isso é um entendi, exemplo. Né? Aí a entendi, coisa começa a se conectar de fato e fazer sentido enquanto uma coisa única. Mas, velho, não tem como. Cada elemento ou subcultura da cultura hip hop tem uma cultura muito própria, tem um caminho muito sim, próprio. Né? Tem uma forma de ser, de pensar, de fazer, de executar que é muito própria. E cria esses pequenos nichos dentro do hip hop. MCs tendem a conversar mais com MCs e assim por diante. Grafiteiros com grafiteiros, grafiteiras. Enfim, e é normal. Mas, a partir do momento que a gente volta e entende que tudo isso se cruzou em um dado momento e que enquanto coletivo a gente é mais forte e a gente só está aqui hoje fazendo tanto rap, quanto grafite, quanto breaking, popping, locking, enfim, todas as danças e o grafite. A gente só está fazendo isso tudo porque o hip hop empurrou isso tudo enquanto cultura. sim, Aí a gente entende a importância disso, né? Mas é isso, a gente não tem como excluir a particularidade de cada elemento, de cada subcultura e a sua trajetória que é muito particular. Né? E aí tiveram as modas que o mercado impulsionou que deram uma distanciada nos elementos. E isso foi muito nítido. Assim. Teve uma moda do grafite, teve uma moda do breaking, teve e ainda existe uma moda do rap no sentido de mercado, comprando e vendendo rap. E isso distanciou os elementos porque as block parties hum, pararam de reunir esses elementos. Porque o MC estava, principalmente o rap, vamos ser sinceros, o rap, o MC está mais preocupado nos Estados Unidos, por exemplo, em gravar e ir para uma grande gravadora, tá ligado? Do que em sim, cantar para um b-boy, uma b-girl dançar, tá ligado? Para um grafiteiro, uma grafiteira escutar, para o DJ poder tocar na festa, mas uma festa de hip hop. Ele quer que toque nas rádios, saca? E é um movimento que o hip hop, enquanto cultura que nasce nessa expansão do capitalismo, dessa globalização,
vai sofrer com isso, velho. Vai sofrer com essa mercantilização dos seus elementos e das suas produções artísticas, sacou? Cara, isso é muito interessante, essa fala aí. Trazendo esse pensamento de como se começa a dar uma certa diluída, né? Que hoje a gente vê muito assim, né? Como, como se vê, o hip hop, o grafite e o hip hop nasceram, cresceram. O hip hop o grafite passou a ser parte da cultura hip hop, mas isso foi no passado e tal. Hoje a gente está todo mundo separado, né? É o que a maioria, tanto dos comentários quanto das pessoas, e quando a gente encontra, não só falando de grafite, falando como hip hop, sempre tem esse diálogo, né? De dizer que isso já foi passado, né? Isso morreu. Você acha que o hip hop morreu, mano? Eu queria até, antes de você vai responder isso, e eu sei que vai ser uma resposta brilhante, maravilhosa, mas eu queria dar um depoimento meu sobre isso. Quando eu fui no Bronx, quando eu fui nos Estados Unidos pela primeira vez, eu fui mais lá para baixo, Louisiana, ali, New Orleans e tal, e eu não vi nada de grafite. Eu dei pra caramba e tal, nada de hip hop. E eu pensei, pô, não, tudo bem, tudo muito limpinho, tudo muito maravilhoso. Tudo bem, aqui deve ser porque tô mais aqui embaixo e tal. E aí quando eu fui mais lá para cima, lá pro lado de Oregon, também não vi nada, né? Eu falei, mas eu tô num lugar que de repente mais afastado, porque aqui no Brasil a gente tem essa ideia de pensar, de valorizar mais lá fora, falar os gringos. Esse grafite seu tá muito gringo. Que os gringos são os melhores ou coisas assim. E colocam um gringo como qualquer outro país e tal. Mas os Estados Unidos, em particular, a gente tem um pensamento de que não, lá que começou, então lá o pau tá quebrando. Enfim, aí quando eu fui no Bronx e vivendo lá com a galera de lá e tal, que eu pensei, pô, agora eu vou ver o hip hop queimando. E a impressão, eu vou dizer que é impressão. Não estou falando aqui, não quero... porque na minha visão, eu não acho que ninguém conhece um país. As pessoas têm muito essa ideia. A pessoa foi lá, né, em Madrid e fala, não, lá em Madrid é assim, sem assado. O cara passou lá um final de semana e fala que Madrid é assim. E isso eu acho que a gente conhece o lugar, dependendo de com quem você tá, ela vai te apresentar alguns certos pontos, certas, né? Você consegue ter uma impressão sobre o lugar. E como eu tava eu, um amigo meu daqui, o Eli e tal, a gente tava pintando com os caras da FX, mas tava assim tinha muita gente, como a Crio era um da Suíça, um da França, um da Itália, a gente tava meio solto, andando sozinho. Durante, eu acho que eu vi nada na rua, inclusive nem grafite, a gente via grafite às vezes sei lá, um prédio tinha um grafite e muitas das vezes era um grafite de um espanhol, mas o que mais a gente via lá eram os grafites da Tati Crew, que os caras que são de lá, e os caras da FX, e muito no âmbito comercial também. A maioria dos grafites eram mais para loja e coisas assim. Enquanto a questão hip hop, eu não vi nada assim de b-boy andando na rua, sei lá. Então a impressão que eu tive foi que era como se tivesse explodido uma bomba lá
né, nessa época que o hip hop nasceu como uma explosão que queimou e todo mundo assim, muito louco, curtindo, gostando, e todo mundo queria fazer, dançar, pintar, e esse fogo foi espalhando pelo resto do mundo, e tem lugar que o fogo tá queimando ainda, que alguns países a gente vai, que menorzinho, mais longe, você vê o hip hop de outra forma, assim como a gente via nos anos 90. E lá mesmo parece que tá só a brasinha, assim, parece que a gente mesmo pintando na rua, a molecada, as pessoas mais jovens, elas passam e passa direto, na verdade. Elas só nem olham pra gente pintando. E quando passa pessoas mais velhas, uns caras mais velhos mesmo, acima de 50, 40, eles falam, isso daí eu fazia quando eu era menino, quando eu era moleque. Alguns até falam assim, mas eu não roubava não, tal, porque tinha uma prática de roubar material para fazer grafite e tal. Sim. E meio que parecia uma coisa de molecagem da época, sabe? Os trens todos muito limpinhos, os metrôs e tal. Então deu em mim uma impressão de que o hip hop nasceu como um fogo, como uma explosão, e hoje tem essa impressão de parece que morreu. Teve comentários assim nas perguntas que eu fiz também do Stories. Eu queria saber a sua ideia sobre isso. Assim. Então, eu penso exatamente dessa forma e vejo exatamente dessa forma. Foi esse movimento muito forte na década de 70 nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, principalmente no Bronx, que foi se espalhando, e esse referencial no lugar de origem não ficou tão forte, assim. Isso eu também já ouvi de outras pessoas falando esse mesmo relato seu, de que foram pro Bronx esperando ver o hip hop o tempo inteiro, pessoas nas esquinas dançando breaking, block parties bombando, e a coisa acontecendo, e grafite pra caralho, e não acharam isso, sacou? Mas é um negócio que eu acho que é muito, muito louco, assim. Falar que o hip hop morreu é complicado, assim como afirmar que é da mesma forma que era na época. Inclusive tem uma frase, né, que um b-boy fala, que é tipo assim, hip hop é o modo de vida da juventude, dos jovens, das jovens do Bronx na década de 70. Ponto. Era isso durante a década de 70. Tem gente que fala, velho, ninguém vive hip hop depois disso, sacou? O que a gente vive são os reflexos do hip hop depois disso, sacou? Tipo, é o que ficou reverberando desse movimento da década de 70 ali no Bronx. Ali. Tem pessoas que vão concordar, tem pessoas que vão discordar, mas é um pouco isso sim, nesse sentido de algo muito potente, muito forte, que nasce ali, que se potencializa devido às características sociais, econômicas, geográficas, culturais da época, do lugar, vira um negócio muito grande, ganha esse potencial global, porque as linguagens do hip hop, elas são linguagens universais, o KRS-One fala muito isso. E é isso, é o que você trouxe de criança. Criança, filho, na hora que você assusta, tá dançando, tá cantando, tá pintando, são as expressões básicas humanas, sacou? Se você deixar um instrumento perto da criança, ela vai querer tocar ali para tirar algum som. Nós, enquanto hip hop, a gente trabalha as expressões básicas do ser humano, e aí é óbvio que o negócio vai se tornar global, porque a gente se identifica naturalmente com essas expressões artísticas, que são expressões mais do que artísticas, expressões humanas, né? Mas que dentro daquele contexto se produziram dessa forma e se apresentam dessa forma. Então morreu. Talvez o hip hop, como ele acontecia na década de 70 no Bronx, que foi onde surgiu, realmente nunca mais vai existir, nunca mais vai acontecer, e é isso. Nesse sentido, talvez eu concorde com essa frase, com essa expressão. Mas que o espírito do hip hop, enquanto movimento cultural, morreu sem chance, tá forte e tá transformando as nossas vidas mundo afora ainda hoje, assim. Porque é isso, assim, como que eu vou negar que o hip hop tá vivo, sendo que a gente vê no final do ano passado, na Praça da Estação, 20 não sei quantas mil pessoas assistindo batalha de MCs.
tá Verdade. ligado? Uma Tipo coisa assim, tão de raiz, graça. né? A música rap, o MC, ele começa assim, né? E a gente vê isso até hoje, né? De uma forma ainda mais. O que eu consigo observar é que todos os elementos têm muito, muito mais qualidade. Em todos os elementos. Em qualidade que eu digo de. O B-Boy hoje faz coisas assim. Falta voar. Inimagináveis. Falta voar. Os MCs têm uns flows que, pô, ninguém imaginava que conseguiria fazer uns flows assim e tal. E assim como os DJs hoje, né? Bola aí 5 DJ fazendo uma performance impressionante e tal. Não só C2C. fazendo, né, isso, C2C, muito bom. E no grafite não podia ser diferente, que Sim. chegaram materiais próprios. Aí, esse trampo aí é meu, hein, galera? Chegaram, então, materiais próprios para grafite. Uma série de coisas que fez o grafite evoluir nessa questão de qualidade que eu falo, questão de qualidade nesse sentido, né? De, sei lá, de beleza, de performance, enfim. Aí, com isso, eu queria falar aqui uma questão que muito... Teve uma pergunta aqui no Stories da Jay, que é sobre... Ela disse que ela é mãe e tal, e ela é obrigada a praticar o grafite de forma ilegal para ser considerada grafiteira. Esse também é um assunto que muito, muito me toca em mim também. que toca em mim também, que eu tenho modos de ver, de perceber isso, de perceber e de ver como o grafite cresce, evolui, se expandiu, como ele passa a ser também um grafite legal, uma arte legalizada. Sim. Que muitos de nós, escritoras, vão defender que o grafite, se ele for legalizado, ou se ele for remunerado, ou se ele estiver, ou pelo simples fato de ele não estiver na rua, Uhum. ele não é grafite. Se ele estiver dentro de um ambiente, se você virou o portão da rua para casa, no mesmo muro que você fez, pintou do lado de fora, você pintou esse mesmo muro, mas esse muro está voltado para casa, ele já não é grafite. Sim. Isso parte muito desse início, né? Sim. Isso parte muito de que o grafite nasceu assim, o grafite começou assim, né? Sim. Essa escrita da forma ilegal. Uhum. Qual que é a sua opinião sobre isso em questão de... Será que a gente deve manter para sempre? Porque eu também costumo a colocar no pacote uma questão de ser uma década totalmente diferente, né? No final dos anos 60, eram jovens americanos, lá, na verdade, lá era uma mistura também de latinos e tal, mas o fato da idade, né, eram, na grande maioria, entre 12 a 15 anos de idade, que tinham esses jovens. Será que a gente deve pensar assim, de uma forma muito dura e perpetuar essa ideia de que o grafite só é grafite se a gente tratar ele desse formato, da forma ilegal, da forma sem remuneração, enfim? Tá, eu vou trazer dois trechos do The Gospel of Hip Hop, do Carasona falando sobre grafite, para embasar o que eu vou falar aqui, sacou? Primeiro ele fala assim, entenda, grafite como arte não é vandalismo. O grafite arte é o controle revolucionário do espaço público. O grafite arte faz com as letras e com o MC faz com a linguagem. Tradicionalmente, a palavra grafite se origina do termo italiano graffito, significando rabiscar.
conectando com o DJing. Grafite igual DJing visual, visto. O rabisco, o risco visual. Grafite é o termo dado à arte gráfica do hip hop quando apareceu legal e ilegalmente nas propriedades públicas e privadas como um ato de protesto social, especialmente nos metrôs. Então ele amplia, ele traz esse ponto de referência, o grafite enquanto escrita, pura e simples, como forma de protesto social, como forma de expressão do ser, que é o assinar o nome, eu existo, eu estou aqui, eu sou de tal gangue, né? Esse aqui é o meu espaço, é uma questão geográfica também, de disputa espacial, mas ele coloca essa possibilidade da legalidade também, como forma do grafite seguir se expressando para além desse lugar que ele ocupa inicialmente, sacou? Legal ou ilegalmente, o grafite é grafite no entendimento do KRS-One. Para mim, eu vou muito nessa linha. Porque, apesar de entender a origem e as bases no que aqui no Brasil a gente chama de pichação, né, que é a tag, a assinatura é a nossa pichação. Sim, o grafite começa dessa forma, assinar o nome, muito a partir da lógica da disputa espacial das gangues, no Bronx e em outros lugares. O grafite começa dessa forma, ponto. Isso é inegável e ele começa de forma ilegal. Você não pediu autorização para assinar seu nome ali. Mas aí vamos entender o contexto do Bronx nessa época. O Bronx era terra de ninguém, sacou? O Bronx era terra de ninguém. Era a quebrada mais cabulosa de Nova York na década de 60, 70. A polícia não ia lá, sacou? Tipo assim, relato em documentário do policial falava, velho, sabe o que nós achamos no Bronx esses dias pra trás? Um gorila sem cabeça, tá ligado? Verdade, Tipo, era um lugar que era isso que você encontrava ali, tá ligado? Isso. Então, esse era o contexto da época. E é interessante, até te cortando aí, que é uma das coisas que me veio muito à mente também, que aqui em Belo Horizonte, né, onde a gente vive, a gente tem a Savassi, né, um lugar que é mais top, né, galera que tem grana e tal. Sim. O Bronx lá eu acho mais bonito que de hoje. Eu vejo um Bronx muito mais bacana mesmo. Quem é pobre lá tá melhor do que todo mundo aqui, assim. Aí, com esse contexto também, eu vejo as necessidades de antes são totalmente das de hoje. São diferentes. Então, como o lugar também evoluiu, também melhorou, também, né? O grafite, o hip hop, a música que a galera hoje escuta lá, o rap, que virou trap e tal, trazem ideias, trazem letras totalmente diferentes das de antes, né? Isso que a gente vê no Brasil, vê em questões até que mesmo no Brasil, como era a nossa política antes, como está hoje, enfim, as coisas tendem a mudar conforme está também a sua realidade, né, em questões financeiras, enfim. E pegando esse gancho também, você estava falando sobre os trens, sobre a ilegalidade e tal. A gente também tem muito essa questão aqui, igual a Di colocou. Eu escutei uma frase que eu acho muito perigosa. Eu escutei várias vezes essa frase, mas esses dias eu escutei de novo um grafiteiro de renome e tudo, que falou assim, quem nunca pintou um trem nunca fez grafite. Então eu sou grafiteiro. Mas assim, a realidade, igual você falou do Bronx naquela época e tal, e você vê como era praticado esses atos naquela época, era totalmente diferente de, por exemplo, hoje aqui no Brasil, em particular, a gente pinta muito trem, mas é totalmente diferente. Você vai para um local totalmente de difícil acesso, onde ninguém vê, no meio de um mato. Tem gente que faz até churrasco e faz ali um bombe ali
e por conta disso ele é verdadeiro, e quem nunca fez isso não é verdadeiro. E eu vejo que são totalmente diferentes essas práticas, porque a ação daquela galera, como eles faziam, em meio àquela multidão, em meio àqueles riscos todos, né? Era totalmente diferente, do que eu costumo ver hoje, né? O que eu estou querendo dizer, eu não estou querendo desvalorizar, nem eu estou querendo só pensar, só trazer essa reflexão, né? De que será que é válido eu me colocar como um verdadeiro, como um melhor, pelo simples fato de eu ter feito um trem, e aquele outro que fez um grafite legalizado não é grafiteiro, enfim. Monge, eu acho que Oi. faltam 10 minutos, 10. né? Será que Então, eu vou fazer uma fala você rápida faça a sobre isso consideração? e a gente abre. Pode, se você Sim, quiser claro. abrir os comentários. Rapaziada, moçada, quem quiser perguntar, Ótimo. a hora é essa. Demorou. Perguntas, a gente vai fazer 10 minutos aí de bloco de pergunta e pau na máquina. Deixa eu já falar. Então, falo por mim e falo dentro do contexto do hip hop. Nós somos da disputa. Ser mais real que o outro, que a outra, é parte do jogo do hip hop. Tá ligado? Eu sou mais foda, eu sou mais real, eu sou mais hip hop, eu sou mais grafiteiro, mais DJ, mais MC, eu sou mais. Isso é parte, porque a gente vem da cultura das gangues, a gente vem da cultura das batalhas. O que eu acho que é importante, a gente tá tendo tempo para isso, é desenvolver uma sabedoria para entender quando que isso é uma disputa dentro do jogo e quando isso é só uma babaquice para se sentir mais foda e tentar pisar nos outros, tá ligado? Minimizar os outros porque, sei lá, velho, tem inveja, tem medo da pessoa tomar seu posto, qualquer coisa que seja, tá ligado? É ter sabedoria para diferenciar isso. Fora isso, a gente tá num momento onde a gente tem um trânsito de informação muito maior, então cada um cria sua percepção do que é mais ou menos hip hop, a partir dos estudos e das vivências que tem. Nós, enquanto consubter, vamos fazer nossa meia-culpa aqui, a gente já teve muito esse lugarzinho de a gente é mais hip hop do que todo mundo. Tá ligado? Vamos ser sinceros, né, mano? A gente teve esse momento na nossa juventude aí, mas juventude, que a gente era hip hop pra caralho, tá ligado? Mais do que todo mundo. E hoje eu acho que a gente tem essa sabedoria. Saga contínua. E CDA, todo mundo ali, ó. Os Brunos, B-Boy, Bruno DJ, enfim, todo mundo ali, né, velho? Tocha. A gente teve muito esse lugar porque é um lugar muito dessa fricção que o hip hop sugere mesmo, de combate, eu acho batalha, que é muito jovem também. Exato. Porque, zoando só falei, mas eu acho que é uma coisa que mais eu percebo hoje. O hip hop, vou falando no grafite, sim, ele é muito mais sincero nessa parte de pensar na raiz, pensar no... Quando você é jovem. Sim. Tem questão de evento, questão de... Você vai ficando mais velho e tal, igual a gente está idoso. A vida dessas pessoas, isso eu pude perceber no Bronx, por exemplo, que você já não consegue mais, os caras já... Quem está pintando hoje lá, são donos de galeria, hoje eles fazem trabalhos comerciais, igual eu falei, Tati Screw, esses caras, tudo que a gente viu no início, os caras do filme Star Wars, por exemplo, que falam, que defendem, que não, o grafite não é para estar na galeria, hoje os caras são donos de galeria. E entendem que quando você começa sei lá, casa, tem filhos, tem outras responsabilidades ainda, grandes responsabilidades, você não consegue manter o grafite nesse formato. Então, muitos deles podem até defender, não, o grafite verdadeiro é esse, vandal e tal, mas hoje eu faço legal, porque... Legal também, o comercial eu não tenho condições, né? Eu não tenho condições, não posso mais continuar tomando tapa, continuar, né... sendo preso, assinando BO por causa disso. Então eu vejo o grafite, o hip hop fervendo com essa essência muito na questão da juventude mesmo.
Sim. É, Vou só fazer um adendo, rapidinho. Eu acho que assim, é só esse lugar da gente ter esse entendimento do grafite. Tipo assim, não vai ser grafite se for feito de forma legal? Beleza, se alguns querem considerar que não é grafite, ok. Tá a linguagem ali, a pessoa que está fazendo o grafite, ou a pintura com linguagem do grafite é um grafiteiro, é uma grafiteira. A pessoa que contratou, provavelmente contratou porque é um grafiteiro, é uma grafiteira. Então, em que momento que a gente dissocia as coisas, sabe? Eu acho que, para mim, a dificuldade é um pouco essa. Porque o sim, espírito que está ali sendo impresso naquela arte é de um grafiteiro, é de uma grafiteira. Por mais que haja sim. um desejo do contratante disso ou daquilo, o espírito da coisa, a essência da coisa é grafite. E aí eu não sei, eu falando enquanto alguém do hip hop, eu não sei em que momento que se distancia, sacou? Sim. E tipo, some. Mas é isso. Bora abrir pra pergunta. Mano, você é foda. Vou- Vamos abrir para as perguntas, ou xingamentos, ou sugestões. Boa noite. Eurídio Santos em Trens começou onde aqui em Minas? Em qual ano? Você sabe, mano? Pô, Mano, o primeiro. eu lembro da The Ninja, né? Quando a The Ninja era daqui, a galera. Salve, Lucas. A gente não pode esquecer do Roger D, que o Roger D foi aí bom, pode dizer se o primeiro, né? De quem? Hoje DJ, o Roger D. É o Roger D e o Ângelo. Eles fizeram na linha O do trem, aqui Ângelo, no Carlos Prates, mas aqui perto de onde eu tô morando. O ano é 80 e o ano eu não poucos, velho, lembro, foi 84. 80. Se o Roger entrar aí, ele fala que esses caras têm uma memória boa pra bosta, tá ligado? Lucas, é, na boa, estica para mais 10 minutos. Fero, manda aí na minha conta aí. Me dá uma tela sua. Ó, o Jarder, da hora, Jarder, que honra assistir vocês. Valeu, mano. Roberto, Rodrigo, Ó, da hora as ideias. se liga aqui, Amazonita, rapidão. conhecimento. Opa, oi, fala. Débora, obrigado, Débora. Anotou aqui, minha mina? Ah, Uma pergunta. beleza. Dono da vaca, grafite comercial, o que acha? Eu acho que é uma questão simples e objetiva de viver da sua arte. Ir para a praia e viver da sua arte, tá ligado? Tô zoando. Mas viver da sua arte, mano. Tipo, se você não sabe fazer mais porra nenhuma da sua vida, você é escritor de grafite, escritor de grafite, alguém te contrata pra fazer um trampo, você tem que pagar suas contas. Faz o trampo, tá ligado? Na minha visão é um pouco Hum, objetivo. A gente vive numa sociedade capitalista, não dá pra fugir de trampo e grana, não, mano. é, verdade. Na minha opinião, eu acho que é uma vitória nossa, né? Tipo, Sim, a gente começa a fazer grafite, a maioria são jovens, periferia e tal. Uma lata de spray custa aí hoje 30 e... Porra! E a gente conseguir hoje trabalhar com isso, a gente conseguir, em vez de estar enfurnado numa firma, ou desempregado, ou no crime, ou em outras práticas, sei lá, a gente está conseguindo, a gente está vivendo de uma coisa que é nossa, que é um mérito. Enfim, se eu for deixar eu falar, eu fico até amanhã. Mas eu considero, resumindo, eu considero que o grafite ele pode estar em qualquer espaço. boa. É, Pega outra aí. o Fábio sugeriu a gente falar, teria que ser em uma outra live, né, aqui no Brasil. O Fábio é um cara que está estudando, ele está tentando, está fazendo um projetaço aí para colocar o grafite ser visto como patrimônio cultural e tal. Ele está com uma parada pesada aí. Da hora. Vamos fazer isso Ô em Fábio, a outra. gente pode fazer isso daí, que foi da hora, eu queria a gente fazer mais. Vocês lembram o primeiro contato com hip hop ou seus elementos principais em específico? É o primeiro contato nosso? É. Eu fui Ah, b-boy, né? Eu fui b-boy, fui MC, só não fui DJ porque comprar aparelho era difícil. Conheci o Monge em 2005, 2004, não lembro.
Saga Contínua ali 2006, a gente cantava rap, fazia música. A gente era os únicos grupos que fazia música para b-boy aqui. Não era? Fala aí. Era, fato, fato. Eram os únicos. Bom, não vou esticar não, porque é muita história. Já pintou em quantos países? Não sei. Mas não é muitos não, mano. Ed, quem você considera uma das referências do grafite? Hoje eu falo sempre é o Feiro, velho. Feiro é o cara que tá aí, ó. Ele tá aí embaixo aí, ó, Feiro. Eu sempre falo dele, mano, porque ele, pra quem não sabe, a gente como trabalho como CRIO, ele tá sempre me ajudando, eu sempre me ajudando ele, e as ideias dele são as melhores. E ele como um grafite, como um raiz, e como tudo, assim, eu tô sempre aprendendo com ele, assim. Estica essa ideia aí, vamos esticar. O Nerd, salve Nerd. Emerson, show. Salve, boa resenha. Eric, o Ed, o meu xará, abre outra live aí. História disso tudo aqui no Brasil seria top. Vamos fazer depois, Monte? Vamos. Se pá, a gente tem que compor mais gente, que aí valia botar uns dentinhos, sou da vida aí, hein? Não tem, é só 2. Enfim. Mas a gente pode fazer um esquema depois, sei lá. A gente tá até com ideia de pegar essa live e colocar no Instagram, no YouTube. No YouTube. Vamos ver se a gente consegue, não sei. Vocês acham que o pessoal que não são de quebradas e conhece o grafite através da internet e começam a praticar, pode ser considerados grafiteiros? Eu acho que sim. Por que não? Se for, se for até dentro da própria história aqui do hip hop, do grafite, já teve essa... No início aqui eu até falei isso, né? Que o hip hop e o grafite meio que se encontrava a partir dessa ideia de que eram todos de quebrada e que hoje, e que naquela época, algumas pessoas que não eram passaram a fazer também. Minha opinião, hoje existem muitos escritores de grafite, dançarinos, dançarinas, MCs, que começaram dentro de outros espaços, de outros ambientes, com outras condições e classes sociais, que hoje fazem parte da cultura hip hop, desses elementos, e é isso. Até tem uma parte de uma fala do Guru de Asmatas, do Gangstar, naquele documentário sobre MC, o The MC Why We Do It, se eu não me engano, ou The Art of Rap, não lembro. Um dos 2 documentários, aliás, assistam, fala um pouco da cultura hip hop como um todo, mas o foco é no rap, no MC, que ele fala assim, quando eu era jovem, o meu rolê era tacar garrafa nos brancos, e os brancos tacar garrafa em mim, tá ligado? A onda era ir pro centro da cidade tretar com os brancos, tá ligado? A primeira vez que eu consegui ver o meu lado e o outro lado juntos, convivendo, sem um tacar garrafa no outro, foi numa roda de breaking, também no centro da cidade. Isso mudou meu entendimento de como que eu podia me relacionar com as pessoas, tá ligado? Sim. E a cultura hip hop, com toda a sua raiz, com toda a sua história, com todo o seu contexto social, político, geográfico, racial, ela é uma cultura que ela é abrangente no sentido de quem entende essa raiz, quem entende essa essência, essa origem, independente de onde venha, de quem seja, se entende, respeita, põe em prática isso, é bem-vindo, é bem-vinda, sacou? Isso a gente vê o hip hop fazendo desde o seu início, assim. A Lady Pink traz isso, o Guru traz isso, KRS traz isso, e é isso. Aí você vai falar que quem mora, sei lá, velho, na Noruega, que é rico pra caralho lá, o país é rico, não é hip hop? Sabe? Verdade. Como que a gente vai falar que não é grafiteiro, não é grafiteira, não leva isso, sendo que sabe toda a história, toda a origem, toda a raiz, respeita isso e leva isso como base para fazer sua arte, você vai falar que a pessoa não é hip hop? Minha opinião, eu acho complexo. E vamos lembrar que o grafite é uma arte cara, né, cara? É uma arte, vamos dizer, luxuosa. Porque a gente tem essa ideia de, o grafite é uma arte da periferia e tal, os jovens
das favelas e tal, mas há uma contradição aí que eu trabalhei com grafite muitos anos, em questões, trabalhando com oficinas, nas quebradas, nas favelas, aonde está muito perigoso, onde tem muito crime, enfim, onde o bicho está pegando. E era muito difícil, cara. É muito difícil, né? Que existem muitas oficinas, muitas coisas relacionadas ao grafite em redes sociais e tal. E é muito difícil a gente ver algum desses jovens conseguir fazer grafite, porque o material é caríssimo, né? Então a gente ficava só no desenho, e não conseguia se expandir. A maior dificuldade de quem começa a fazer grafite é o material. Tanto que Porque aqui a gente desenvolveu, e os gringos acham super estranho, o costume de começar a grafitar com o quê? Látex, rolinho e pincel. Latex, rolinho e pincel. E aí a gente tem um certo preconceito também com pessoas que fazem um trabalho utilizando esse tipo de material. Né? Isso não é grafite não foi feito com spray. Sim. Como você julga uma pessoa, né, assim, que não tem condições de ter um material e você coloca ela como não verdadeira, né? Menos. Então, eu acho que isso tudo é questões que a gente tem que levar em conta aí. Estou passando várias perguntas. Feroz fez uma aqui que eu achei legal, que é ampla, mas é interessante, que é qual o papel do grafite para a atualidade? Para a atualidade? E aí, eu vou trazer aqui um pouco do que o Carson fala. Quando ele fala do espírito do grafite no The Gospel, que ele fala uma parada muito louca que eu acho que entra nisso aí. A gente vive, nós somos uma juventude, somos pessoas. A gente não é tão jovem assim mais não, né? Tem hora que me demora a cair. A gente não. É jovem ainda. A gente não. O nosso espírito jovem, somos pessoas que vivemos em grandes centros urbanos. É tudo muito cinza, é tudo muito barulhento, é tudo muito antinatural. Ele usa muito esse lugar. Antinatural no sentido da vivacidade da natureza, das cores, dos cheiros, do natural. E aí ele fala do grafite como parte do estímulo para a gente retomar esse estímulo das cores no ambiente urbano. E isso retomar os nossos instintos mais naturais e a nossa conexão com a natureza. Eu achei isso do caralho, assim, sacou? E é isso, assim, eu vejo o grafite muito nesse lugar hoje nos grandes centros urbanos, de dar vida da natureza, dar uma naturalidade, por mais que artificial, porque o nosso cérebro não diferencia algumas coisas, mas é isso, dá cor, dá vida para algo que é muito morno, muito morto em alguns sentidos, em alguns aspectos. Então eu acho importante, ainda hoje, dentro desse aspecto, sacou? Sim. Concordo plenamente com a frase. E acrescento também que hoje, como ele pergunta hoje, está uma questão muito pessoal também, né? O grafite, ele evoluiu para todos os lados, assim. Então, hoje a gente consegue ver vários diferentes. Eu até, em certo ponto, eu costumo a classificar algo como não grafite por essas questões assim dele ter crescido tanto. E foi uma pergunta que fizeram sobre pessoas que vêm de outras classes ou enfim, são considerados grafiteiros ou grafiteiras. Eu consigo diferenciar essa coisa de grafite ou não grafite pela questão da estética, porque dentro da arte, dentro do mundo da arte, dos estilos artísticos, como pintura barroca, pintura cubismo, pintura... Você consegue diferenciar cada um desses estilos a partir do estilo da arte, do estilo como foi feita a pintura, enfim. Como você diferenciar se algo é preto e branco ou se é colorido. Você olha, você vai ver isso. Não, isso é preto e branco, isso é colorido.
né? Então, algumas coisas, alguns tipos de arte que vem sendo feita nas ruas hoje, eu consigo classificar como não grafite por ser realmente outros tipos de artes, né? Porém, feita nas ruas. É a minha visão, né? E não querendo pontuar também que o grafite é melhor ou que eles são melhores e gerar um atrito aí. É só diferenciar uma coisa da outra, né? Nesse sentido, eu costumo a pensar assim que a gente pode dizer se isso é grafite. Eu acho que até desviei um pouco da pergunta, mas é porque também costuma entrar um pouco nisso também, qual que é o papel, né? Sim. Muitas pessoas diferentes, a gente tem eu creio que o Fero faz essa pergunta também, no sentido de que quando a gente une como CRIO, a PDF, e na maioria das vezes, nós fazemos grafites temáticos, com ideias, com coisas políticas e tal, e hoje a gente não costuma, a gente não está vendo muito isso acontecer mais, né? Mas, de certa forma, também o grafite não surgiu assim. Ele surgiu simplesmente a escrita do nome e tal. Com o passar do tempo, um e outro foi vendo essa necessidade de expressar com essa ideia de usar uma temática, na maioria das vezes, uma temática política, né, politizada. Então a gente sempre cobra assim, esse sentido. Pô, grafite legal mesmo é o que tem o tema e tal, mas ao mesmo tempo vem-se essa ideia, né, de que pensando-se na raiz, que a ideia principal não era bem essa. Eu acho que, desculpa eu ter estendido demais, você catou uma pergunta aí da hora aí? Então, vamos voltar às raízes e às tretas de origem. Copiar o trampo do outro mano no trampo comercial, pode? O que vocês dizem sobre isso? Mano, byte é byte, tá ligado? Quem copia, copia. E quem é grafiteiro, grafiteira, é grafiteiro, grafiteira e faz o seu. Uma coisa é você ter referência em outro grafiteiro, ter como inspiração, e outra coisa é você simplesmente copiar. Isso tem, dentro dos processos de desenvolvimento pessoal, existe um termo que é modelagem. Então, primeiro você copia quem você quer modelar, depois de copiar, você insere um pouco do seu, da sua identidade, depois você cria a sua identidade, mas você teve esse percurso de alguém de referência. O que eu acho complicado e difícil são pessoas que vivem a vida copiando. Aí, meu parceiro, aí tá fora. Tá fora do código do bagulho, tá ligado? E é uma coisa que eu adoro falar. Acontece também que uma coisa que eu gostaria de acrescentar aí na sua fala. Sim. Acontece também que muitas pessoas elas não conseguem diferenciar cópia de estilo. Por exemplo, eu sou muito comparado com o Daim, né? Muitas pessoas às vezes escrevem lá no YouTube, eles escrevem nesse formato. Hoje mesmo teve um lá, a maioria os gringos lá e tal. Daim Style, eles escrevem. Daim Style. Como se o Daim fosse um estilo de grafite. Sim. O que eu faço, eu tive referências da Daim, sim, tive. Daim é uma referência para quem faz 3D, é uma ótima referência para quem você entender a base, como ele faz, a questão das cores, luz, sombra, enfim. Eu faço o mesmo estilo que o Daim faz, mas eu não copio o Daim. Eu tenho a minha caligrafia, o meu formato, as minhas outras coisas que eu acrescento ou tiro. Enfim, assim como você disse, a questão de você ter uma referência, né? E a partir dessa referência você criar o seu trabalho. Então, no grafite, quando se trata de grafite 3D, a maioria das pessoas passam muito por isso. Tá copiando Daim, tá copiando ou Pita, com um estilo mais arredondado. Porém, se formos pensar assim no grafite em geral, no wide style, você está copiando o Copy-2, né?
Você está copiando o Kenchu porque você fez uma seta, porque você fez um subcontorno, porque você fez uma extrusão que tem bolinha dentro, porque você fez o E. O que a gente faz hoje, lá atrás, na real, ninguém cria nada assim, né? Todo mundo está recriando, né, algo. Sim. Todo mundo que pinta hoje, está começando a pintar hoje, está fazendo algo de referência que alguém fez lá atrás. E esse alguém lá atrás também teve referências, né? Então, eu acho muito importante colocar isso daí. Sim. Você catou uma pergunta da hora aí? Acne, salve meu mano Acne, sangue bom pra caralho, só correria forte. Meu mano, ele perguntou o seguinte: muitos grafiteiros não curtem, até criticam pichação. O que vocês pensam sobre isso? Fala aí, Edgar. Curtem ou criticam pichação? O que você acha sobre isso, Edgar? Olha, a pichação, assim como o Monge falou, se a gente for pensar no modo radical da questão da essência, do verdadeiro, do falso, a pichação seria o verdadeiro grafite, né? É isso. Se a gente for cortar assim e falar, pá, o verdadeiro grafite seria a pichação que a gente tem no Brasil. Só que pichação, eu custei para entender que a pichação era realmente uma coisa do Brasil mesmo, porque tem um estilo de vida por trás que é algo que não veio a partir do grafite, né? Por exemplo, o grafite, as letras se inspiraram nas tags e tal, que podemos chamar de pichação lá fora, né? Que começou assim com essa escrita, mas eu falo muito na parte de estética. A tag, a assinatura, que começa lá atrás, em Nova York, no Bronx, na Filadélfia, ela começa a ganhar uma cara, começa a evoluir para o que virou hoje o grafite. A tag, o grafite passa a ser grafite a partir dessa assinatura, né? Mas a pichação, no Brasil, ela tem uma outra referência, né? Ela parte também de referências do punk rock, né? E tem uma galera diferente, uma galera separada, né? Por mais que sejamos grafiteiros, pichadores, amigos, é uma galera que anda em ruas diferentes. Então, a partir dessas coisas em questões de estética, de movimento, quanto a galera que faz, porque a gente tem a divisão aqui no Brasil, que a galera da pichação é a galera da pichação. Quem faz grafite e também pode fazer pichação. O pichador também pode fazer grafite, mas são movimentos diferentes. Enquanto lá fora a gente tem tudo uma coisa só. Pode. Eu vou emendar uma pergunta que o Acme faz e o Gen também acaba entrando, que aí já entra no que você está falando, que é o grapicho. Que é justamente esse lugar onde as coisas se cruzam. Alguém perguntou aí se eu gosto. É onde as se coisas se cruzam. Mano, eu acho que isso, é mais um dos desdobramentos. O grapicho nada mais é do que as primeiras etapas do grafite que a gente vê hoje, sacou? São as primeiras etapas disso. O grapicho foi como o surgimento do Trawap, né? Assim, se a gente for pensar, né? Você pegar a sua tag, a sua assinatura, contornar, fazer sombra ou volume, luz, sacou? Um subcontorno no máximo e pau na máquina. Eu vejo no grapicho também uma questão financeira também. Eu posso falar um pouco disso também, porque é o fato de você não ter condição de ter um material melhor para você fazer uma coisa maior de repente. Então a maioria dos grapichos são feitos, né, com látex, né, totalmente látex, às vezes um spray só para contornar e tal. E é uma coisa do Brasil mesmo. O grapicho realmente é uma coisa do Brasil. Assim. A gente tem... Hoje a gente vê para todo lado, mas é uma coisa mais brasileira mesmo.
Uma pergunta do LED aqui. Vocês acham que saber sobre a história do hip hop influencia no style do grafite quando vai pro muro? Ah, essa Eu pergunta é acho que boa, sim. hein? Essa pergunta é boa. Eu acho que influencia. Você quer Total, falar? assim. Porque é isso, assim, falando da minha experiência, da minha vivência dentro da cultura hip hop. Vou falar enquanto MC agora, tá? E eu creio que aí você fala enquanto grafiteiro. Eu já fui grafiteiro, né? Pra quem não sabe, eu comecei como grafiteiro, mas Você lembra da gente sendo jurado de um evento de b-boy? foi um dos maiores pirrê da nossa vida, velho. Eu, MC, Ed grafiteiro, Easy MC também, Tocha É, MC, grafiteiro, julgando os b-boys. julgando Mas a gente tinha mais conhecimento do que o pessoal. muitas pessoas que estavam dançando. É triste Então, isso, mas então enfim. valeu. Valeu, foi. E aí, nesse sentido, saber a história e conectar as coisas do hip hop transforma, sim, a forma como você produz. Eu vejo nitidamente a Produz. diferença de MCs, rappers, que se entendem como hip hop, para MCs, rappers que não se entendem dentro do hip hop e não fazem essas conexões. O É, discurso, o flow, as referências é, musicais mudam é. muito, e isso cria um style, uma estética, um stance muito próprio, sacou? Style, Fala do grafite estética, aí. stance. Mano, foda. Feeling. Foda. Eu vejo isso demais. Eu, por exemplo, esses dias eu falei dando aula, falei do grafite do Risne, por exemplo, que é um wide style muito tradicional. É muito interessante. Você olha pro grafite dele, você vê um grafite hip hop. É diferente, cara, é diferente. Sim, A partir da essência, de tudo que você consome, tudo que você consumiu de hip hop, aquilo meio que fica enraizado no trabalho, até mesmo hoje a gente vê, por exemplo, tem muitos trabalhos, por exemplo, realismo, coisas maravilhosas, coisas impressionantes. Mas aquele bonequinho, né, que a gente fala, o personagem, o bonequinho, é muito hip hop, é muito assim original, assim. Você consegue ver mais quando um grafite é mais hip hop, vem dessa referência hip hop do que o que não vem, assim. total. O Ed Brusaca, Ah, o ele, Ed, ele fez uma pergunta aqui bem interessante. Hoje sabemos que o grafite está sendo inserido no âmbito acadêmico. Muitos pesquisadores que não vivenciam a rua, qual o pensamento de vocês sobre isso? Diz aí, Edgar. sobre a galera que está vindo da academia, bom, Yes, loud. bom a gente até chegou a comentar isso daqui, né? Sim. Até interessante, cara. Esses dias eu encontrei um, um artista plástico que virou grafiteiro, Uhum. que me trouxe um pensamento inverso do que a gente muito fala em questão de o cara era grafiteiro, agora ele só quer dinheiro e tá indo pra galeria, tá vendendo tela, por exemplo. Esse Uhum. cara teve uma visão contrária. Ele ele pintava tela e ele pintava tela e era muito difícil vender tela. Todo mundo sabe que é difícil vender tela. Você tem que ter um nome, você tem que ter um monte de contato, você vender às vezes a tela é 2.000, mas o cara fica 6 meses para vender a tela. E ele pintando na rua, ele faz trampo de 3.000 e pinta em 2 dias. Aí ele deixou de pintar a tela para pintar na rua, para fazer trampo, para fazer grafite e grafite nesse âmbito comercial e tal. Eu só estou acrescentando o que eu já falei, porque a gente já conversou dessas coisas, na ideia de que até onde é grafite ou não é, sobre essa questão desse estilo de outros estilos de artes que cai para a rua. Na Sim. academia em si, é um estudo que eu particularmente não teria
eu não tenho, nunca tive vontade nenhuma de entrar na faculdade para fazer belas artes. Eu entraria para fazer design, ou sei lá. Porque a maioria dos que eu conheço que vieram daqui para lá, não estou falando de lá para cá, é imposto uma outra visão assim, em cima do que a gente faz, que desmonta totalmente a pessoa, e a pessoa sai daqui e vai para lá e cria-se um outro... Desfaz tudo que a gente aprendeu como hip hop, como grafite, enfim. Então, eu acho que é isso. Eu só complementando a ideia que eu já tinha falado sobre a minha opinião de quem vem de lá para cá, assim. Eu acho que é isso. Massa. Eu acho que é isso mesmo. E eu acho que tem que ter alguns entendimentos. Uma coisa que eu acho importante a gente falar: ninguém aqui é dono da verdade, a gente está dando nossas visões a partir das nossas experiências, dos nossos estudos, sacou? A partir das vivências, estudos e vivências, cada um vai ter uma visão. O que eu acho que é importante é a gente ir complementando as coisas e aprendendo. Primeira coisa. Verdade. Outra coisa, nada é estático, nada é permanente. O que o grafite era no seu primórdio não era um dia depois, já não era a mesma coisa. Verdade. Sacou? E aí a gente ficar nessa ilusão de que as coisas vão permanecer iguais o resto da vida. Iguais. Ilusão, literalmente. Mas entender o contexto de origem, entender de onde isso vem, como isso vem, e se colocar a partir disso, eu acho que é a base para a gente ter, no mínimo, um lugar respeitoso de experiência dessa cultura, dessa arte. Sacou? E aí volta a pergunta do LED. Eu acho importante saber a história do hip hop. Se você é um escritor de grafite, uma escritora de grafite que se pretende ser dentro do contexto do hip hop, sabe a história do hip hop. Sacou? Eu acho essencial, assim como os outros elementos artísticos culturais. E vale lembrar, ressaltar que hip hop não são só os elementos artísticos culturais. É um estilo de vida. Então você vai ter fotógrafo que é hip hopper, fotógrafa, médica, psiquiatra, vai ter pessoa que trabalha em várias outras áreas que são hip hoppers no sentido do estilo de vida, do entendimento de mundo, sacou? Tipo, é isso, assim, e não dá pra gente fechar numa bolha e falar, não, velho, só quem faz isso aqui que é hip hop, sacou? E não aí, se limita, da mesma forma... Aquilo que eu comentei, né? Não se limita nos elementos em si, né? De tipo, só, eu sou b-boy, eu sou... Então, a cultura, ela tem aí várias pessoas que fazem totalmente diferença. Na verdade, são essas pessoas mesmo que têm grande importância para conseguir documentar isso, né? Para conseguir manter isso vivo, para conseguir espalhar, para conseguir fazer com que nós artistas, nós gostamos de fazer a arte em si, né? Mas trabalhar essa arte como um empreendedor, isso já é uma outra pegada, e essas pessoas são muito importantes para a cultura hip hop e fazem parte da cultura hip hop também. Sim. Tem até uma parte aqui do The Gospel que o Resfano fala uma parada que é muito doida, e aí entra na questão socioeconômica que você estava trazendo, da condição financeira da rapa mesmo, tá ligado? Que é embaçado, que não tem, tá ligado? Que fala, velho, muitos grafiteiras ao longo do tempo foram se tornando designers, foram se tornando animadores para filme, para desenho, para não sei o quê, fotógrafa. Mas aí você vai falar, pô, não é mais grafiteiro porque não tá naquela pressão da rua mais, sacou? Porque, mano, a condição foi levando pra esse lado, tá ligado? E aí, tipo, você vai falar, pô, não é, saca? Tipo, é foda isso, sacou? Ou então não é mais porque tá ganhando dinheiro, né? Saca? Tipo, porra, mas isso é embaçado demais, eu acho que o dinheiro, eu acho que o lado empreendedor dentro da cultura hip hop, esse no meu pensamento, foi muito importante, né? Claro que você tem os fatores negativos, como você disse no início, de meio que dar uma dividida, o b-boy foi para um lado, mas foi muito importante para o crescimento de cada um, né?
no grafite a gente pode começar falando dos materiais mesmo, por exemplo, né? Material feito para grafite. Hoje a gente trabalha com materiais feitos para grafite, uma série de coisas, tudo que envolve, 90% das coisas que envolve o grafite hoje são coisas legais. Eventos de grafite é legalizado, os muros são legalizados, a polícia está sabendo, você está ganhando material para estar ali, então você está, de certa forma, ganhando financeiramente para fazer, entre outras coisas. Então, o grafite cresceu, tomou uma proporção muito grande, que a gente não pode mais ficar preso nessa ideia de que isso daqui não é grafite mais, isso daqui não é MC mais, porque está ganhando dinheiro e tal. Enfim. Desculpa estender aí. Meu mano, agora tem muitas observações, sacou? Eu acho que é isso, já fizemos mais meia hora aí. Era só despedida, hein, mano? Era só despedida. Mas, pô, já vou me despedindo. Gostaria de agradecer a todos que colaram com a gente aí, que fizeram parte dessa troca de ideias, que contribuíram com visões, perguntas, enfim. Sim. Ed, eu te amo, meu irmão. Obrigado por esse momento. E, porra, me sigam, não só aqui no Monge MC, mas no Griot Urbano, Health Urban Academy, enfim. Tem como colocar voltar. Aqui? Queria agradecer também você, primeiramente pela amizade que a gente tem aí há 1000 anos, por tudo que tem feito por Belo Horizonte, né? Desde a Saga Contínua, com Subter, a Família de Rua. Família de Rua que tanto fez o hip hop crescer em Belo Horizonte, tanto fez trazer tantas pessoas para cá para ver o hip hop daqui e levar daqui tanta gente para fora, né? Que é muito importante. Antes as pessoas só consumiam, as pessoas de outros lugares nem sabiam que existia nada aqui. E hoje o hip hop Belo Horizontino está muito bem visto, está muito no alto a partir de pessoas como você. E, enfim, não vou ficar babando muito. Te amo, maninho. É nóis. Obrigado a todo mundo que acompanhou a live. Segue o Monge aí para vocês terem bastante conteúdo e também bastante conteúdo de vida saudável, que é o que o Monge tem mais trago pra gente também.